Olá, gestores, tudo bem com vocês? Essa live não estava marcada, é uma live surpresa, acabei de entrar. Nós estamos organizando um projeto para assim estar mais presente aqui com vocês, também organizar um desafio que vocês estão pedindo, né? Mas hoje eu tô passando por aqui para falar sobre 3 pontos que eu anotei aqui agora, depois de alguns atendimentos nessa semana e também percebendo qual é a maior demanda que vocês trazem, de desafios que vocês têm passado durante esse ano e também durante todo esse retorno, algumas escolas que já retornaram. E então estou passando por aqui justamente para citar 3 pontos que eu acredito que são importantíssimos, que me ajudam muito enquanto gestora escolar, que eu percebo que fazem parte do crescimento da nossa instituição de ensino e o quanto eles nos ajudam no foco sempre da instituição, além de crescer, se tornar referência no mercado, então, na educação infantil. E aí eu quero citar para vocês o primeiro deles, indispensavelmente, depois que a gente trouxe toda a abordagem positiva para dentro da instituição, a partir da minha formação como educadora parental, além de trazer para a proposta da escola, também com a equipe de professores que trazem a proposta pedagógica, também com as famílias que estão dentro da nossa instituição, com abordagem positiva, eu percebo o quanto a ferramenta do foco na solução, ela tem nos ajudado, né? Então, se tem algo que eu compartilho com os gestores, no nosso grupo, né, de gestores aqui que a gente atende, eu sempre falo, os desafios, eles não vão desaparecer. Não é porque eu trago isso para vocês, não é porque a gente tem o nosso curso, né, da metodologia de escola de sucesso, eu não tô aqui para acabar com os desafios de vocês, e até porque nem teria graça, né? Os desafios, eles são uma oportunidade para nós gestores crescermos muito dentro da nossa instituição, mas eu tô aqui para a gente poder ter ferramentas, para a gente poder, a partir das estratégias que eu utilizo aqui dentro do meu centro educacional, e eu percebo que tanto me ajudam, a partir disso nós nos sentimos muito mais preparados, né? Então, a ferramenta de foco na solução, ela justamente nos dá essa luz, né? Quando a gente tá se sentindo desafiado, quando nós estamos dentro da nossa escola, na nossa rotina, seja desafio com a equipe, seja desafio realmente da proposta que a gente traz como instituição, seja um desafio na comunicação com as famílias, os desafios, eles não vão desaparecer, mas nós gestores estamos nos sentindo cada vez mais seguros, cada vez mais conscientes de onde nós queremos chegar, a gente não perde esse foco, né? Então ele vai ser sempre, a abordagem vai ser positiva, porque a gente vai estar olhando, pensando a longo prazo, pensando nos resultados que nós estamos buscando, e a gente vai sempre focar nas melhores soluções possíveis, né? Porque dentro da instituição, os nossos professores, a nossa equipe e outros profissionais que trabalham com a gente, eles buscam essa segurança que nós gestores temos para dar, né? Então, quanto mais a gente investir no nosso desenvolvimento, né? Em buscar o nosso crescimento, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas também, a gente vai servir como inspiração para as pessoas que estão ao nosso lado, e isso como um todo, olhando a longo prazo, a gente vai cada vez mais desenvolvendo esse treinamento primeiro em nós, né? E nos tornando então, servindo como inspiração para as pessoas que estão ao nosso lado. E isso não tem investimento melhor que a gente faz a não ser em nós mesmos, né? Oi, Aline, tudo bem? Olá! Não sei se todos que estão aqui com a gente são gestores, mas eu estou compartilhando também, não são só ferramentas de gestão, mas também de desenvolvimento pessoal para qualquer pessoa que está com a gente, né? Qualquer profissional que está aqui, eu garanto que essas 3 ferramentas que eu anotei aqui agora vão ajudar bastante, me ajudam bastante como ser humano, né? Então isso é muito importante. E além do foco na solução ser importante para nós gestores resolvermos essas situações, é importante que a gente traga isso como uma abordagem também no ensino às crianças, né? Que bom seria se todos nós, seres humanos, pudéssemos sempre focar nas soluções, se a gente pudesse sempre olhar para uma situação, para um desafio que a gente passa, seja
na nossa profissão, seja um desafio de relacionamento, seja um desafio durante o nosso dia, a nossa rotina, seja o que for. Se a gente olhar sempre pensando no maior número de soluções que nós podemos encontrar naquele momento, a gente consegue viver bem melhor, a gente consegue respirar fundo toda vez e pensar que existem soluções, né? Então, isso é muito importante. Mas gosto de usar com os meus filhos. Com certeza, isso funciona muito. Inclusive, é uma ferramenta da disciplina positiva que eu aprendi lá na minha formação e eu compartilho no meu perfil pessoal ferramentas de maternidade. E essa é uma das principais, porque eu também sou mãe e utilizo muito com a minha filha, né? Então, a disciplina positiva, na verdade, ela é uma filosofia de vida, né? E a gente utiliza com a nossa filosofia, com a nossa forma de enxergar o mundo. Então eu tô aqui no perfil Escola de Sucesso compartilhando, mas ela é utilizada não só por profissionais, mas por qualquer pessoa que decide a partir desse movimento, a partir dessa busca por mudança, né? Sempre focar no maior número de soluções, porque ela sempre vai existir. Às vezes a gente que pensa, mas eu tô passando por essa situação aqui dentro da minha escola, eu não sei mais o que fazer. Ontem mesmo atendi uma diretora que me disse o seguinte: eu não sei mais o que pensar, né? Essa situação que eu estou passando, ela vem cada dia sendo mais preocupante, né? Uma situação interna dentro da instituição, envolve sim questão de demissão e a gente sabe o quanto isso é desafiador, sim, né? Olhando pelo lado empresarial da nossa escola. Mas isso vai existir e a gente precisa se preparar. Então, olhar para essa situação pensando que está sendo um problema, cada vez vai aumentar mais esse problema. E essa energia negativa dentro da instituição, ela é ruim. Ela é ruim em qualquer lugar. Então, dentro de uma escola, vai atingindo todo mundo. E às vezes a gente não consegue realmente, isso estava acontecendo com essa diretora, de não conseguir mais pensar em quais seriam as soluções, né? Então a gente foca nesse momento de sentarmos juntos e organizarmos o maior número possível de soluções que estão ao alcance também da instituição e a gente consegue enxergar as melhores possibilidades, sempre focando a curto e a longo prazo onde essa escola deseja chegar, né? Então isso é muito importante, essa ferramenta, ela nos dá uma luz, né? Ela nos dá um caminho, a gente sempre consegue olhar além do olhar profissional, o olhar pessoal também, né? O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer. E a partir do momento que eu tenho essa clareza, eu vou conseguir focar além de usar, né, essa ferramenta para mim, eu também vou inspirando as pessoas que estão comigo a enxergarem dessa forma, né? Eu não sei quem é gestor aqui, se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, está tudo bem, a rotina tá indo tranquila na escola, e aí acontece uma situação e vem um professor e diz, tá acontecendo tal situação, eu não sei o que fazer, né? E vem nos pedir uma ajuda. Se nós toda vez resolvermos essas situações pelos nossos profissionais, eles vão sempre esperar que a gente resolva. Eles não vão conseguir, eles não vão ter esta habilidade em resolver essas situações sozinhos, porque sempre alguém resolve por eles, né? E se a gente for lá e não resolver, também não é legal, porque o profissional, ele espera essa segurança do gestor da escola. Ele espera encontrar uma solução, ou seja, um norte daquela pessoa. Então, simplesmente abandonar e mandar os professores resolver também não é legal. Agora, se a gente sentar com esse profissional, olhar para o profissional, dizer, olha, eu entendo que isso está acontecendo, a gente precisa encontrar uma solução e, inclusive, eu quero te perguntar, o que você acha que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui qual é o maior número de soluções que a gente poderia, os caminhos que a gente poderia seguir aqui. O que você acha que seria importante? Se o profissional não sugere, você pode sugerir, olha, eu acredito que a gente fazendo isso seria legal, né? O que você acha? Então a gente também dá voz para esse profissional. Quanto mais a gente ter essa disponibilidade em atender os profissionais, atender a equipe, focar nas soluções, estar disposto a treinar essa equipe, não fazer pela equipe, mas também não abandonar a equipe, mas juntos a gente buscar essas soluções, mas a equipe vai saber ali na frente,
né? Além da segurança que você vai passar de dizer, vamos lá, eu confio em você. A gente vai buscar soluções juntos, sim, mas você vai resolver. Você está na sala de aula. Você precisa ter essa segurança sua em resolver. Eu confio em você. Então, quanto mais nós gestores oportunizarmos também esses momentos para que a equipe tenha voz, para que a equipe consiga solucionar, mais eles vão caminhar, né, nessa trajetória de energia positiva, de focar em soluções nas suas salas de aula, e isso vai ajudar muito para que você consiga delegar essas funções e você consiga levar a instituição fazendo o que da sua parte como gestora é importante, né? Então, essa ferramenta aí, se fez sentido para você, coloque um coraçãozinho. Quem está entrando com a gente, seja muito bem-vindo. Essa live não estava programada, mas eu precisava falar aqui para vocês. Eu sou uma gestora escolar, eu tenho uma escolinha infantil aqui na minha cidade, no Rio Grande do Sul, fazem 8 anos, então a nossa escola atende crianças de 0 a 6 anos de idade. Hoje nós contamos com uma equipe de 32 profissionais no total da escola, e eu tenho esse perfil para compartilhar com vocês toda a minha trajetória, aquilo que faz sentido para minha vida e principalmente todas as estratégias que me fizeram crescer, né, principalmente nos últimos 3 anos aqui da nossa instituição e que tanto me ajudaram, né, na minha saúde mental, em buscar sempre a minha evolução, jamais a perfeição, e através dos atendimentos, então, e consultorias que nós temos para gestores escolares, nós percebemos a demanda cada vez crescendo mais de gestores que buscam, então, o seu crescimento. E é por isso que eu tenho esse perfil aqui e compartilho com vocês. E hoje eu tô aqui para falar as 3 principais ferramentas que tanto me ajudaram a crescer aqui dentro da minha instituição. Outra, a segunda e uma das mais importantes, e eu acredito no negócio, é a clareza. Se nós gestores estamos aqui somente enxergando as nossas escolas como escolas, não tendo clareza de que além de uma escola nós temos uma empresa, nós apenas vamos suprir as necessidades pedagógicas, a gente vai conseguir alcançar os objetivos por um tempo talvez a curto prazo, mas pensando a longo prazo, onde a nossa instituição deseja chegar, qual é o resultado que a gente traz para os nossos alunos que estão com a gente, talvez esse resultado ele só apareça a curto prazo, porque nós não vamos conseguir manter toda aquela qualidade que a gente busca, que eu sei que assim como eu, tenho certeza que vocês que estão aqui desejam apresentar esses resultados para o ensino dos alunos, vocês não vão conseguir talvez enxergar tão longe, porque a gente está olhando só como um olhar escolar, né? Mas e a empresa onde está? Qual é o seu planejamento? Como que você organiza a sua equipe? Como que você deseja que essa equipe, ela desempenhe a sua função dentro da sala de aula? E outra coisa muito importante, gestores, não adianta essa clareza estar apenas dentro de você. Por um tempo, eu acreditei que eu, como gestora, eu precisava apenas saber. Mas aí eu comecei a sentir o peso em cima das minhas costas, que somente eu tinha essa clareza, somente eu que lutava e batalhava pela escola. Os meus profissionais não é que eles não queriam, não era falta de vontade, mas não estava claro para eles o que eu estava querendo. Eu estava apenas tentando fazer com que eles fizessem a mesma coisa que eu estava apenas passando informações para eles, mas eu não estava me dispondo a treinar. E aí eu percebi que eu precisava ter essa disponibilidade. Não adianta a gente querer do outro aquilo que nós não estamos fazendo. Eu desejo que você precisa se dispor mais, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas não adianta a gente apenas mandar. A ordem, ela afasta, ela desconecta. Então eu percebo que tem gestores que a gente atende que diz assim, mas eu já falei 1000 vezes pro professor tal e parece que não entra na cabeça, parece que eu tenho que estar sempre atrás. Então não adianta, eu não tô mais conseguindo, eu não tô mais tendo paciência de ficar treinando esse profissional. Eu falo e não adianta. E aí eu digo o seguinte, é exatamente por esse motivo que não tá fazendo sentido pro profissional, você tá apenas mandando. Ninguém gosta de estar o tempo todo recebendo ordem, né? Então, quanto mais você mandar, mais você vai afastar, mais você vai desconectar o profissional do seu propósito, da sua intenção enquanto instituição. Então, o que você precisa fazer? Aí os gestores me dizem, tá, mas e aí, o que eu preciso fazer?
Qual é a mágica que você faz? Gente, não existe mágica, não existe receita de bolo, não existe nenhuma fórmula que eu vou dizer pra vocês, foi isso aqui que eu fiz, faça desse jeito. Cada instituição tem a sua realidade e a gente precisa respeitar, ok? Agora, o que eu posso dizer pra vocês é que quando eu mudei o meu posicionamento, quando eu mudei as minhas ações dentro da instituição, tudo começou a mudar. Eu comecei a não dar ordem, eu comecei a perguntar. O profissional vinha até mim, trazia tal situação ou tal ideia, né? Ouço sempre, né? Hoje eu não tô podendo, eu tenho atendimento, eu tenho visita na escola, eu tenho isso, isso e isso, eu não vou conseguir. Mas vamos marcar para amanhã, eu te atendo, eu preciso te atender, eu quero te ouvir. Essa disponibilidade faz toda a diferença. Não fique empurrando com a barriga quando você tem um desafio por resolver. Esteja atento a escutar o seu profissional, porque ele está ali tentando achar uma solução, né? Ou ele está trazendo uma preocupação diante do que ele está passando. E aí, quando eu ouvia o profissional, eu sempre buscava entender a situação, olhar empático sempre, usar o bom senso, usar a gentileza, usar a firmeza. Essas são as ferramentas que todos nós precisamos ter. E aí, além de eu ter a clareza de onde eu quero chegar a curto prazo, eu ter a clareza de onde eu quero chegar a longo prazo, me faz eu agir sempre com responsabilidade, com coerência, né? Com consciência do que está acontecendo e fazer perguntas. Ao invés de dar ordem, eu faço perguntas. Ok, eu te entendo, mas como você acha que a gente pode resolver? Você tem uma ideia já para me dar? Porque senão a gente fica sempre resolvendo pelo outro o que ele já é capaz de resolver sozinho. Desde que a gente tenha disponibilidade em treiná-lo, em respeitar que cada um vai ter o seu tempo. Outra coisa que eu vejo muito, e já aconteceu inclusive aqui no perfil, de gestores que me diziam o seguinte: mas eu tô com profissionais aqui que aprendem rapidinho, aprendem em questão de 1 mês, já estão a 1000 na escola. E aí eu tô com uma que já tá meio ano e não aprende. Cada ser humano é diferente e nós precisamos entender isso e aceitar isso. Ter o bom senso de que eu também sou um ser humano que comecei um dia e que eu tenho o meu ritmo de aprender as coisas e tem pessoas que têm outro. E talvez existem algumas coisas que eu aprendo mais rápido e outras que eu aprendo mais devagar. Cada pessoa tem uma habilidade diferente em determinada área e tá tudo bem. Só que quando eu me disponho a treinar aquela pessoa, a dizer, olha, eu acredito em você, eu sei que você é capaz e eu tô aqui pra te ajudar, mas eu não vou fazer por você, senão eu corto a capacidade dessa pessoa em fazer aquilo que é importante que ela faça. Então a gente tem que cuidar também, além de fazer perguntas, né? Trazer o encorajamento para dentro das nossas escolas, acreditar que aquele profissional vai conseguir, estar à disposição para ajudá-lo, né? Focar em soluções junto com o profissional e também pensar que eu vou encorajar ele para que ele consiga perceber o quanto ele é capaz, vem da raiz, né? Eu não vou só elogiar. O elogio, ele é bom, mas é o que eu tô sentindo. Que bom, adorei isso que você fez. É diferente do que eu dizer, nossa, que legal que você fez, parabéns. Mas de onde você tirou essa ideia? Como você conseguiu isso? Me conta, eu achei muito legal. Aí eu tô valorizando o que a pessoa está sentindo. Eu tô me dispondo a olhar para aquele ser humano que tá ali, aquele profissional que tá fazendo isso pela minha instituição. E aí a gente começa a se conectar cada vez mais com o profissional, a gente começa a entender de onde vem aquela força do profissional, aquela disponibilidade, aquela ideia, né, de trazer isso para nossa instituição. E aquilo que eu não acho legal, eu vou dizer, olha só, eu gostei disso daqui, eu achei que super se encaixou nessa questão aqui da nossa proposta pedagógica, mas quem sabe a gente melhora, quem sabe isso daqui, o que você acha que a gente pode fazer para conseguir atingir esse resultado no ensino dos nossos alunos? E aí a gente começa a trabalhar em cima de uma gestão 4.0, que a gente já falou por aqui. Não sei se vocês já assistiram alguma live sobre, vocês podem também olhar o post que eu fiz ontem falando sobre isso. A educação 4.0 já tá aí, né? Então a gestão também tem que ser 4.0, que acredita no quê? Na cooperação, no envolvimento dos profissionais, que cabe justamente a isso que eu tô falando. A gente não precisa só dar ordem, a gente precisa ouvir, a gente precisa se unir, a gente precisa respeitar, né? Valorizar o profissional que está ali. Ninguém vai cair de paraquedas perfeito dentro da minha instituição.
E isso é um dos grandes desafios das instituições. Se você é gestor escolar, está aqui comigo, ou conhece, ou é coordenador, ou é supervisor escolar, trabalha dentro de uma instituição e já percebeu o quanto é desafiador encontrar um professor, um profissional que se encaixe no perfil da escola, se você já passou por isso, ou já viu alguma escola passando por isso, coloca um coração aqui para mim, porque esse é um dos maiores desafios das escolas. Mas por quê? Por que será? Porque as escolas querem que o profissional perfeito caia de paraquedas dentro delas, né? Dentro das instituições. E isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu, nunca foi assim, nunca vai ser. Então, é a minha forma de olhar o profissional, de enxergar as habilidades que ele pode desenvolver. É a minha disponibilidade enquanto gestor, né? De trazer esse profissional, de apresentar, de dar clareza, que é a nossa segunda opção aqui que eu coloquei para vocês, é a nossa segunda habilidade, né? De ter a clareza de onde eu quero chegar e de dizer eu confio em você. Agora, eu não tô dizendo que, mas então os profissionais que eu percebo que não estão sendo bons, eu vou ter que ficar, porque de alguma forma eu vou conseguir trazer ele para dentro da minha escola e se encaixar na minha equipe. Não é isso. Mas eu vou conseguir enxergar que eu tenho esse prazo que eu vou dar também essa minha disponibilidade e acreditar nessa pessoa, mas se eu perceber que não funcionou, aí sim, né, realmente esse profissional não se encaixou ao perfil da nossa instituição. Ok, mas eu tentei. Não foi algo que, de um dia para o outro não funcionou, não presta, vou embora. Amanhã contratar outro. E essa rotatividade de profissionais é muito mais prejudicial. Né? Nós trabalhamos com seres humanos, nós estamos formando cidadãos nas nossas instituições. Então, quanto mais houver rotatividade, pior vai ser. Porque o vínculo ele precisa ser fortalecido. Então, vocês percebem quanto tem pequenas coisas, situações internas que às vezes a gente acha que não chegam até as famílias, mas acaba prejudicando muito as nossas escolas. E se prejudica a escola, prejudica o ensino. Se prejudica o ensino, prejudica as crianças. Se prejudica as crianças, chega até as famílias. E aí vem a insatisfação, vem a evasão de alunos. E aí é um dos desafios grandes das escolas, né? Que nos dizem o seguinte: eu não sei mais o que fazer, eu não paro de perder aluno. Tem a questão da pandemia? Sim. Vamos focar na solução? Vamos ver qual é a ferramenta que a gente pode utilizar, qual é a estratégia que a gente vai trazer para dentro da nossa escola para não perder mais alunos? O que a gente vai fazer por essas famílias? Onde a gente vai focar em atender essa necessidade que a família talvez não está encontrando e está saindo da escola? Como que a gente pode fazer para juntos resolvermos isso? Né? Então, entendem o quanto são pequenos detalhes que a gente vai ajustando aí nesse percurso. E o terceiro ponto, o primeiro, então, foco na solução. O segundo, clareza. Anotem isso. Isso me ajuda muito aqui na escola. Isso faz com que eu tenha cada vez mais um norte positivo, né, dentro da proposta da escola e me ajude a resolver esses meus desafios, né? Não são problemas, não usem mais a palavra problema, ela é muito pesada. Se eu uso é muito pouco, eu uso mais desafio. Por quê? O problema, ele é um problema. Existe uma solução? Sim. O desafio a gente enxerga como uma oportunidade para evoluir. Né? Então, hoje eu passo por isso, amanhã se eu passar por uma situação igual ou parecida, eu consigo enxergar mais a solução, eu consigo perceber o quanto eu sou capaz, né, de olhar para isso e buscar a minha forma de passar por isso de uma forma diferente e cada vez evoluir mais, me sentir mais segura, me sentir mais capaz, né, de sempre estar em constante crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Outro ponto e principal de tudo, ele deveria estar em primeiro lugar, mas eu quis trazer essas situações para vocês porque eu percebi que essa semana deu um boom assim nos desafios que nós estamos atendendo. Outro ponto é o autoconhecimento. Se eu, Stefana, ser humano, não me autoconheço, eu não tenho como tratar os meus desafios, eu não tenho como buscar soluções para o outro se eu não encontro soluções para mim, né? Então, esse ponto é fundamental. Stefana, tá acontecendo isso, eu percebo que eu reajo dessa forma, eu não sei mais o que fazer, eu tô me sentindo desafiada o tempo todo, eu tô cada vez mais nervosa, cada vez mais sem paciência para os desafios dentro da minha escola. O que eu faço? Primeiro ponto, se autoconheça. Veja em quais momentos você está perdendo a paciência. Por que você está perdendo com mais frequência? Quais são as situações que estão acontecendo? Em qual turma? Com qual profissional? Traga esse profissional para dentro da sua sala. Busque soluções junto com ele.
Quais são as soluções para você que está perdendo a paciência? O que você pode fazer para não perder mais? Ah, mas está acontecendo isso frequentemente. Chame a sua equipe, esteja disponível para treinar a sua equipe, esteja disponível para olhar com um olhar empático e pensar que talvez essa pessoa também está passando por um desafio interno, um desafio na família dela. Quanto mais você olhar o profissional que está com você de uma forma empática, quanto mais você usar o bom senso, quanto mais você trouxer ele para perto de você, quanto mais você trouxer as famílias para perto de você, né? Essa comunicação também acaba sendo um desafio dentro das instituições, porque as instituições acreditam que existem regras dentro da escola, a família simplesmente ela é avisada, né? É dada uma ordem para a família precisa cumprir, ponto final. Não cumpre, procura outra escola. A gente não é assim. Nós estamos em 2020. Né? Vamos tocar a nossa consciência e pensar que quanto mais a gente se aproximar, quanto mais a gente fortalecer esse vínculo entre família e escola, quanto mais junto com as famílias a gente focar em soluções, que foi o nosso primeiro item, né? Quanto mais a gente fizer isso utilizando todas essas 3 ferramentas que eu coloquei aqui, mais sucesso a gente vai ter. Né? Então, é muito importante a gente, enquanto profissional, enquanto gestor de uma instituição, entender que por trás de uma escola existe uma empresa e a gente precisa trabalhar com um olhar administrativo e pedagógico. E sempre entendendo que nós somos gestores escolares, mas em primeiro lugar nós somos seres humanos. E a gente precisa desenvolver cada vez mais as nossas habilidades socioemocionais que muitas vezes não foram desenvolvidas e a gente acaba sofrendo muito com isso quando a gente encontra um desafio no meio desse percurso aí, né, da instituição. Então, essa foi minha live surpresa, né, do nada eu decidi entrar aqui e decidi compartilhar isso com vocês porque faz muito sentido. Pra mim, se faz sentido pra vocês, coloquem o coração aqui, ficarei muito feliz. E em breve também nós temos muitas novidades que vão acontecer aqui nesse perfil, que eu percebo que tá fazendo sentido pra vocês que me acompanham aqui também, com os conteúdos que nós estamos compartilhando. Eu fico muito, muito feliz e grata também por essa oportunidade. E contem comigo pro que precisar, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.